Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foi a semana? Como está o seu coração? Muitas notícias aí, né? Não quero que você fique preocupado, também não quero ficar preocupada com nada. Eu quero, pelo contrário, te encorajar a confiar em Jesus em todos os momentos, independente do que esteja acontecendo, amém? Nós vamos iniciar então em Oséias 11, do 1 ao 4, e eu quero te incentivar nesse momento a abrir o seu coração e a preparar, né, o ambiente para que você possa receber o Senhor, para que você possa dar resposta ao amor de Jesus que já está sobre a sua vida agora. Então, que nada venha impedir o amor de Deus de encontrar o seu coração essa noite, amém? Vamos ler então Oséias 11, do 1 ao 4, que diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-os nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Irmãos, eu quero incentivar vocês, eu quero encorajar vocês essa noite a perceberem o amor de Deus em todos os momentos da sua vida. Para que você não tenha medo, para que você não se preocupe, para que você não sinta tristeza, para que você seja livre, amém? O amor de Deus é aquele que nos cura, é aquele que nos persegue, é aquele que está em todos os momentos, em todos os lugares. Então não prive o amor de Deus de te encontrar por conta de um pecado, por conta de um erro, por conta de uma tristeza. Às vezes a gente costuma deixar Jesus de lado quando nós nos sentimos tristes, angustiados, ou quando nós pecamos, estamos com alguma dificuldade. Muitas vezes a gente coloca tantas coisas no lugar de Deus, seja a nossa preocupação, a nossa indignação. Muitas vezes também nós deixamos de confiar por tantas notícias ruins, né? A gente pensa, poxa Deus, o que vai acontecer daqui pra frente? Aí você começa a se angustiar, mas hoje eu quero te fazer lembrar que o Senhor, Ele sempre esteve com você e Ele sempre estará ao seu lado. Ele é um Deus que não é só Pai, que não é só Deus, Ele é amigo. E um amigo é aquele com quem a gente compartilha segredos, é aquele com quem a gente compartilha as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas indagações sobre a vida, sobre tudo que nós estamos passando. E para Deus não há nada que fique em oculto. Então, eu não sei o que você está passando ou qual é a situação da sua vida, mas que você despeje tudo que está no seu coração no Senhor. Não saia de perto de Jesus. Não deixe Jesus de canto na sua vida. Não exclua Jesus achando que Jesus é muito santo para aquilo que você está passando ou para o seu pecado. Porque Jesus, Ele se fez carne justamente para estar perto de nós, para sentir aquilo que a gente está sentindo hoje. Então Ele sabe exatamente tudo que nós estamos passando.
As nossas dificuldades não são desculpa para a distância de Deus. Os nossos pecados, a nossa tristeza não é desculpa para não servir, para não adorar, para não compartilhar o Evangelho. Pelo contrário, é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa a força dele. Então é nos momentos em que nós estamos mais fracos, mais frágeis, que nós temos que confiar em Deus e acreditar que Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente acredita, do que aquilo que a gente imagina. A força que você não encontra em você, você encontra em Deus. E é Deus que extrai do seu coração. Então hoje eu quero te encorajar a permitir que o amor do Senhor seja o centro da sua vida, seja o centro das suas emoções, das suas decisões e do seu dia, de todos os seus dias. Amém? Deus abençoe vocês, estou morrendo de saudade. Um beijo. Fica ligadinho no culto aí. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre seus ombros. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre seus ombros. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Maravilhoso,
Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Boa noite, meus irmãos, muito boa noite para todos vocês, boa noite para os irmãos que estão aqui, amém? Estou muito feliz por mais um culto, estou muito feliz porque Deus nos está dando essa possibilidade de cultuar-nos novamente, amém? Você na sua casa, a gente aqui, mas estamos juntos em um só espírito, amém? Antes da gente iniciar, eu queria fazer uma breve oração, então eu queria que você orasse comigo, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore comigo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto, Deus. Muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos entregou, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Pai, muito obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor possa conduzir essa palavra de hoje e que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Antes da gente iniciar o culto, só mais uma coisinha. Tem um irmão nosso que tem um recadinho para dar para toda a igreja, amém? Ele vai falar agora. Gravando? E a emissão? Eu não tô podendo fazer muito barulho como de costume, é a altura que eu tô, nem dá pra ver o reflexo. Mas, surpresa, eu vim aqui dar um alô aqui pra todos vocês, viu? Que eu tenho já saudade, já tava quarentenado na minha casa, já não tava vendo vocês, agora vai ser ainda mais difícil eu ver agora, mas eu creio que o Senhor tá no controle de tudo, não é mesmo? Né? E eu vim aqui encorajar vocês a continuarem nessa firmeza, nessa fé, perseverando nas escrituras, perseverando nesse evangelho que salva e transforma vidas. Esse propósito, cara, esse propósito que nós somos criados é de adorar o Senhor, cara. Você tem noção disso? Adorar a Ele. E adorar a Ele não está dizendo somente de cantar ou somente de ministrar uma palavra, mas a sua vida é adoração a Ele, a sua entrega, a sua devoção, a sua perseverança, a sua obediência. Todas essas coisas são adoração a Deus, sabe? Quando você chora na presença dEle, você está adorando. Quando você ri na presença dEle, sabe, você está adorando a Ele porque Ele conhece o coração, Ele conhece o íntimo, e Ele sabe o que está passando aí dentro, e Ele quer de fato sinceridade, sabe? Eu abri aqui em Romanos capítulo 5, versículo 3, e diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado, sabe? Então tudo tem propósito, até a dor, até a aflição, até a preocupação, até as situações complicadas é para glorificar o nome do Senhor. Em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado lá na fornalha de fogo, né? E ali eles não pregaram pro rei Nabucodonosor, eles não fizeram nada, sabe? Eles simplesmente foram fiéis, e tementes a Deus, ao único Deus vivo. Isso foi suficiente para que todas as nações pudessem ver o Deus vivo. E eu estava pensando sobre, Deus vai dar vitória, e veio na mente, querido, você já é mais que vencedor, sabe? Porque Jesus, quando morreu na cruz, a Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as dores, as doenças, as iniquidades, todas as coisas Ele levou sobre si. Então nós já somos mais que vencedores porque nós recebemos a graça, sabe? Alguém pagou o alto preço, que foi Cristo Jesus, e nós recebemos ela, sabe? Então nós já somos mais que vencedores. Então não é a minha alta do hospital, não é a cura do meu corpo, não que eu esteja negando, sabe? Não é isso que eu estou querendo dizer, irmãos.
Mas não é o trabalho do ano, não é o carro do ano que você ter que isso te fará vencedor, porque antes de qualquer dessas conquistas você já é mais que vencedor, querido. Se você crê na cruz, se você crê na salvação, porque a maior conquista nossa é a salvação, sabe? Exemplo disso tá em Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sei que por vossa oração isso resultará em minha libertação, conforme meu anseio e minha esperança de que em nada serei envergonhado, antes que com toda a confiança, como sempre, agora também será magnificado Cristo em meu corpo, ou por vida ou por morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, sabe? E foi o que eu estava falando até com o irmão agora, sabe? De nada adianta a gente conquistar todas as coisas se não for para glorificar o nome do Senhor. Então, que o propósito da vida de todos nós seja esse, ainda que seja na dor, ainda que nosso sofrimento glorifique o nome do Senhor, que as nossas dores glorifiquem o nome do Senhor, que as nossas alegrias, que nossas conquistas, todas as coisas, tudo que somos, tudo venha exalar adoração a Deus, irmãos. Então é isso, meus irmãos. Eu tô com saudade e feliz também por vocês estarem já voltando a estar juntos. Eu espero brevemente estar com vocês e se preparando onde nós estivermos pro grande dia, porque muito em breve vai sair uma notícia. Jesus tá para vir, né? Para quem não sabe ainda, Jesus está voltando, hein? Tá bem breve. Então, irmãos, é isso. Brincadeiras à parte, isso não foi brincadeira, isso é verdade. Se prepare. Me prepare. Todos se preparem. É isso, irmãos. Deus abençoe, tamo junto e amo vocês. Bom, irmãos, o Richard, o irmão que acabou de falar com vocês, é um guerreiro, amém? Ele sabe muito bem como passar por situações difíceis com ânimo. E eu acredito que a força que ele tem, ele extrai do Jesus que ele conheceu e que transformou a vida dele. Então que ele sirva de exemplo para muitos de nós, que não estão num leito de hospital e muitas vezes estão tristes, não é? E ele está no leito de hospital, mas está alegre, está feliz. A felicidade dele está em Cristo. Ele tem uma esperança viva gritando dentro dele. E é isso. Bom, irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Antes de eu falar o título dessa palavra para vocês, alguns irmãos já escutaram essa mensagem, esse estudo, mas eu quero compartilhar novamente. Eu acho que é propício para o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Eu e a matemática, a gente não tem uma história muito linda para contar. Eu não sou de exatas de forma nenhuma. Eu não sei fazer cálculo. Assim, saber eu sei, mas não bem, talvez como você saiba, como a minha esposa sabe. E a gente entende que, assim, cálculo é muito difícil. Eu não sei para vocês, mas para mim, algumas questões de matemática são muito difíceis. Eu me enrosco todo. Então, essa questão de cálculo, ela é difícil, exatamente porque o cálculo, ele nos leva a pensar. O cálculo, ele remete ao exercício intelectual. Exige da gente o nosso raciocínio, o nosso intelecto. Então, se a gente pensa sobre cálculo, a gente pode carregar essa percepção de cálculo para toda a nossa vida, para tudo que a gente faz. A gente, por exemplo, quando a gente decide tomar algumas decisões na nossa vida, essas decisões que nós precisamos tomar, ela vai exigir da gente um cálculo, ela vai exigir da gente um exercício intelectual. Por exemplo, ninguém inicia numa faculdade sem antes fazer um cálculo. As pessoas não iniciam na faculdade sem saber quanto ela vai ter que pagar por mês, sem saber se ela vai conseguir concluir aquela faculdade. Ninguém entra numa profissão sem calcular o custo de como vai ser trabalhar naquele lugar, o que isso vai exigir dessa pessoa. Casamento precisa também de muito do nosso raciocínio. Ninguém entra num casamento sem fazer um cálculo. Cara, será que eu amo verdadeiramente a pessoa? Será que nós vamos dar certo? Tudo bem que tem muito homem cabeça dura e mulher também cabeça dura, que entram em relacionamento sem fazer cálculo e o resultado disso é sofrimento. Mas por fim, o casamento também exige cálculo. Viagem.
aqui sairia para viajar sem calcular o custo, os gastos da viagem? Gastos com combustível, enfim, exige cálculo da gente. Então, tudo exige de nós um cálculo. Toda decisão que a gente precisa tomar, ela precisa ser pensada, ela precisa ser estudada. Toda decisão que a gente tem que tomar, ela tem que ser racional. Entende? Tudo tem que ser racional. E aí você me pergunta, mas o que é que tem a ver cálculo com o estudo de hoje? O que é que tem a ver cálculo com a pregação, com a palavra? Eu queria te fazer uma pergunta. Antes de você, a todos vocês que se dizem cristãos, a todos vocês que se dizem discípulos de Jesus, antes de você tomar essa decisão de se tornar um cristão, você calculou o custo? Você pensou bem a respeito dessa decisão? Você parou para pensar o quanto lhe custaria se tornar um discípulo de Jesus, um cristão? A decisão de se tornar um discípulo de Jesus, ela não deve ser emocional. Porque emocionalismo não é fé. E como tudo na vida exige da gente, como todas as decisões que a gente tem que tomar na vida exige da gente pensar, raciocinar, a decisão de se tornar um discípulo também precisa ser feita de forma racional. Tem que ser calculada, tem que ser pensada, tem que ser estudada. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. E o título desse estudo de hoje é o custo do discipulado. Amém? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 25. Lucas 14, 25. Amém? Vamos lá. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essa escritura é muito interessante porque ela fala que Jesus, ele está caminhando, e aí Jesus ele vê uma grande multidão. Jesus, sabendo de todas as coisas, ele deve ter virado para aquela multidão e falado assim: agora eu vou fazer com que eles percebam se eles estão de fato comigo ou não. Será que de fato todas essas pessoas sabem do que se trata tudo isso? Será que elas sabem do que se trata tudo que eu estou falando? Será que elas sabem do que se trata tudo isso? Será que de fato todas essas pessoas que estão me seguindo, elas são discípulos? E o interessante é que nessa escritura Jesus ele faz uma analogia direta à decisão de se tornar um discípulo. E ele fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: olha, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está querendo dizer aqui nessa escritura? Jesus está querendo dizer que se você quiser se tornar um cristão, que se você quiser se tornar um discípulo, você precisa calcular o preço, você precisa calcular o custo, o quanto isso vai te custar, o quanto vai custar de você ser um discípulo. Essa escritura, ela nos impele, ela nos inspira, ela nos move a calcular o preço, a calcular o custo para ser um discípulo, para se tornar de fato um discípulo relevante. Sabe, uma grande multidão seguia Jesus. E o que a gente vê na vida de Jesus é que Jesus, ele não queria apenas uma grande multidão. Jesus não estava interessado numa grande multidão de pessoas. Jesus, ele estava interessado em discípulos completamente comprometidos com o Evangelho. Discípulos coerentes, discípulos sinceros e verdadeiros. Não uma multidão. Multidões nunca chamaram a atenção de Jesus. Jesus, ele não se importava em perder muitos se isso fizesse ter poucos, mas que esses poucos fossem os melhores, fossem os discípulos coerentes. Então a minha pergunta essa noite para todos vocês, e essa pergunta é para mim também: você que se diz cristão, você que se diz discípulo, você que se diz um servo de Jesus,
Você calculou o custo para se tornar um discípulo? Você calculou o custo para ser um discípulo? Será que nós paramos e pensamos a respeito disso? É uma pergunta muito importante, irmãos. Sabe por quê? Porque você não pode banalizar essa decisão. Você não está escolhendo um curso, você não está escolhendo um brinquedo, você não está escolhendo uma peça de uma roupa que você troca. Você está escolhendo. Essa decisão, ela deve ser tomada de forma racional, exatamente porque ela envolve toda a sua vida. E não só a sua vida, e não só a sua existência, mas toda a sua eternidade, meu irmão. Então, essa decisão de se tornar um discípulo tem que ser pensada. E aí eu quero falar para você agora algumas partes positivas de se tornar um discípulo de Jesus. E as partes positivas são: os seus pecados poderão ser gratuitamente perdoados, por maiores que eles sejam. Segundo, o seu coração poderá ser totalmente transformado, por mais frio e duro que ele seja. E terceiro, Cristo, a misericórdia e a graça de Deus estarão todos à sua disposição. E apesar de todas essas bênçãos, nós somos movidos ao cálculo, meus irmãos. O que poderia me custar ser um discípulo de Jesus? Sabe, eu não sei se você já pensou a respeito disso, mas o que será que pode te custar ser um discípulo de Jesus? Essa noite eu quero citar para você três coisas que poderão lhe custar. E vale muito a pena pensar a respeito disso. Então, ser discípulo de Jesus vai te custar três coisas. Isso aqui fui eu que separei. Pode ser que custe mais, mas essas três coisas eu acredito que são a base da nossa vida agora. Primeira coisa, ser um discípulo de Jesus vai te custar a sua justiça própria. Por quê? Porque você vai ter que se desfazer de seu orgulho. Porque você vai ter que se desfazer dos seus pensamentos altivos. Porque você vai ter que se desfazer da sua presunção. E o que é presunção? Presunção é tudo aquilo que você supõe que é verdade. Você vai ter que... ser um discípulo de Jesus vai custar de você toda a sua percepção de bondade. Porque não é mais a respeito daquilo que você acha ser bom, mas é sobre aquilo que Deus diz ser bom. Isso vai te custar toda a sua confiança na sua moralidade, na sua respeitabilidade. Isso vai te custar muitas coisas. Isso pode e vai entrar em confronto com a sua moral. Ser um discípulo de Jesus vai lhe custar a sua confiança na sua moralidade. Porque não é mais sobre você, é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Cristo. Não é mais sobre a nossa justiça própria. É sobre a justiça de Cristo imputada em nós. E por nós e a nós. Amém? A segunda coisa que vai lhe custar ser um discípulo de Jesus é que você vai ter que se... Olha só. Isso aqui talvez você não saiba. Eu estou brincando, gente. Isso aqui eu estou sendo... Eu esqueci a palavra. Irônico. Mas pasme você. Mas ser um discípulo de Jesus vai lhe custar desistir de seus pecados. Uau! Olhando para a nossa geração, parece que as pessoas elas não percebem que se tornar um discípulo de Jesus vai lhe custar desistir de seus pecados. Vai custar isso. Você vai ter que estar disposto a abandonar cada hábito, cada prática errada aos olhos de Deus. Você vai ter que estar disposto a abandonar e fugir de práticas impuras. Você vai ter que considerar o pecado como um inimigo mortal, ferrenho. Você nunca vai poder ceder diante do pecado, ainda que você caia algumas vezes, mas você nunca deve ceder diante do pecado. Você vai ter que manter uma guerra perpétua contra o pecado. Nem que isso lhe custe, meu irmão, decepar a sua mão direita ou arrancar os seus olhos da órbita, né? Como a Escritura diz. Então você vai ter que cravar essa guerra contra o pecado. Ainda que essa guerra lhe custe arrancar os seus braços e os seus olhos. Sabe, meus irmãos, a gente entende, o discípulo de Jesus, ele entende que os prazeres do homem, os prazeres do homem mundano, esses prazeres que o homem mundano ele obtém são vazios, são ilusórios e eles são insatisfatórios. A gente entende isso. A gente olha para trás e vê tudo que a gente praticava e a gente fala, meu Deus, como tudo isso era vazio. Como mesmo praticando tudo isso, ele ainda era vazio.
e a gente olha para aquilo que a gente fazia e a gente percebe que era ilusão. E a gente percebe que era insatisfatório, porque nós nunca nos sentimos satisfeitos, ainda fazendo aquilo que pra gente era agradável, nunca havia satisfação plena no que a gente fazia. Então, se você e Deus tiver que ser amigo, você e o pecado vai ter que estar diariamente em luta, em guerra. Amém? Então, meus irmãos, vai nos custar algo ser um discípulo de Jesus, mas ainda custando tudo isso, eu digo a você que é maravilhoso, é muito bom, meus irmãos. João 15:20 diz: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Quando você decidir se tornar um discípulo de Jesus, e de fato você se tornar, talvez você seja desaprovado pelos homens. Talvez os homens desaprovem você. Mas isso não importa. Sabe por quê? Porque você vai ser aprovado por Deus. Antes ser aprovado por Deus e desaprovado pelos homens, do que ser desaprovado por Deus e aprovado pelos homens. Então ser um discípulo de Jesus vai nos custar. Vai nos custar. Mateus 5, vamos ler comigo lá. Mateus 5, 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12, diz assim: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha isso, irmãos. Bem-aventurado são os discípulos de Jesus, ainda que o mundo o insulte, ainda que o mundo o persiga, ainda que levantem calúnia contra vocês. Você é um discípulo de Jesus, você é bem-aventurado. Mesmo se o mundo perseguir você, você é bem-aventurado. Mesmo que os homens virem as costas para você, você é bem-aventurado. Então escolha ser aprovado por Deus, ainda que isso lhe custe ser desaprovado pelos homens. Esse é o conselho. Então, como é que a gente pode concluir até esse ponto? A gente pode concluir que ser um discípulo de Jesus vai me custar desistir da minha justiça própria. Ser um discípulo de Jesus vai me custar o abandono dos meus pecados. E ser um discípulo de Jesus vai me custar a aprovação do mundo. Amém? E a minha pergunta é: vocês fizeram esse cálculo? Nós fizemos esse cálculo? Será que nós calculamos tudo isso? Você desistiu da sua própria justiça, ou as coisas ainda têm que ser do seu jeito? Você abandonou seus pecados, ou você ainda tem aqueles pecados de estimação? Aliás, você abandonou seus pecados, ou você sequer luta contra eles? Como é que nós podemos carregar o nome de discípulo de Jesus se a gente nem luta mais contra os nossos pecados? Se a gente acha que é normal os atos pecaminosos que cometemos? Você se importa com o que o mundo fala a seu respeito? Será que nós nos importamos com o que o mundo fala ao nosso respeito? Entende? Então ser um discípulo de Jesus vai nos custar algo. E aí a gente fala, sabe, Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo venceu o pecado por todos nós. Sim, Cristo venceu na cruz. Cristo, ele venceu o pecado por todos nós. Isso é uma verdade incrível. Mas só que essa verdade, ela só possui poder na vida daqueles que creem. E não é porque essa verdade ela tem pouco poder. Ela tem poder absoluto. A verdade é que o problema está exatamente naqueles que dizem crer, mas que não creem. João 3,16 nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo morreu por nós. Cristo, ele venceu os nossos pecados na cruz. E quando eu digo nós, eu estou falando do grupo de pessoas que creem. Eu não sei se você sabe, mas você sabe qual é o significado de crer? Crer significa tomar como verdadeiro, acreditar, confiar, aceitar palavras ou manifestações como verdadeiras. Isso significa crer. Eu dei esse exemplo e eu vou dar novamente sobre crer, para desenhar um pouco essa situação. Se eu digo que eu creio no Biel, se eu digo que eu acredito no Biel, a força dessa afirmação,
ela me faz escutar o Biel, escutar aquilo que ele me fala e tomar como verdadeiro o que ele me fala. E quando eu tomo como verdadeiro o que o Biel me fala, porque eu criei nele, as minhas ações elas mudam. Por exemplo, se eu estou caminhando pela rua e o Biel ele fala para mim assim: Júnior, não vai por esse caminho, porque é muito perigoso andar por esse caminho. Eu andei por aí e é perigoso, não vai por aí. Por eu acreditar no Biel, essa crença no Biel, ela vai extrair de mim uma virtude que vai externar obediência. Amém? Não é um bicho de 7 cabeças. Então eu acredito no que quem o Biel é, eu acredito no que o Biel diz ser, e consequentemente eu acredito nas palavras do Biel. Eu escuto o que ele fala para mim, eu acato o que ele fala para mim, porque eu creio na palavra dele. É assim, deve ser assim também com Cristo Jesus. A minha pergunta é: será que nós verdadeiramente cremos em Jesus? Se você está falando na sua casa: sim, eu creio em Jesus, sim, eu acredito, eu creio em Jesus, será que nós temos de fato fé? Será que nós temos de fato fé em Jesus? Se sim, eu quero fazer um desafio para todos, inclusive para mim. Se você acredita que Jesus é quem diz ser, se você acredita nas palavras de Jesus, se você tem fé, negue-se a si mesmo. Essas foram as palavras de Jesus. Neguem-se a si mesmos. Um discípulo de Jesus se nega suas vontades, os seus desejos, e passa a viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Cristo. Colossenses 3,5 diz o seguinte: Colossenses 3,5 diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Olha só o que essa escritura nos diz em Colossenses: façam morrer, façam, ação de fazer, de desenvolver, de produzir uma atividade, ação de construir. Façam. É para quem fazer? É para você fazer morrer. Faça morrer essas vontades em você. Cristo, quando ele morreu na cruz, ele nos trouxe a possibilidade do fazer, porque nem isso a gente conseguia fazer antes. Antes da cruz a gente não conseguia fazer isso. A questão é: será que de fato nós cremos em quem Cristo diz ser? Será que você crê em quem Jesus diz ser? Muitas pessoas, irmão, nos dias de hoje, as pessoas elas recebem as palavras de Deus, elas recebem os ensinamentos de Jesus com satisfação, recebem com choro, recebem com alegria, mas passa um tempo e essas pessoas elas voltam para o mundo. Essas pessoas, depois de ter chorado pela verdade do Evangelho de Jesus, depois de serem cortadas pelo Evangelho, essas pessoas elas voltam para o pecado como um porco volta para a lama. Elas desistem de perseverar, elas desistem de lutar, elas desistem de tentar, mesmo depois de ter escutado o Evangelho. E aí eu pergunto: o que é que aconteceu? O que acontece com essas pessoas? Por que elas desistem? Por que elas não continuam? Por que elas não perseveram? E aí eu tenho uma suposição. Eu suponho que talvez, quase certeza, é falta de fé. É porque falta fé. Falta crer de fato em quem Jesus é. Hebreus 11, se você ler, você vai ver que é um mural. Hebreus 11 é um mural de homens que perseveraram por fé. Noé perseverou na construção da arca. Abraão obedeceu, entregando Isaac, seu único filho, como sacrifício. A Raabe, a prostituta, ela aceitou espiões na sua casa, correndo o risco de ser morta por desobediência. Como que Paulo, meus irmãos, um fariseu, chegou à conclusão que deveria se tornar um discípulo de Jesus e abrir mão de todo o seu conhecimento, de toda a sua justiça própria? Eu te respondo como? Por fé. Noé teve fé, Abraão teve fé, Raabe teve fé, Paulo teve fé, Júnior teve fé, Biel teve fé, Marcones teve fé, Tiago teve fé, Fran teve fé. Você tem fé? Será que de fato temos fé? Existe fé em nós? Será que nós calculamos o custo, o preço de ser um discípulo de Jesus? Noé, quando construiu a arca, ele sofreu zombaria, sofreu oposição, mas Noé acreditava na ira vindoura. Ele acreditava que a terra ela não era segura para ele se ele estivesse fora da arca. E Noé calculou o custo, Noé calculou o preço
e ele imediatamente teve fé. Construiu a arca, sem ter dúvidas, ele construiu a arca. Abraão, com seu único filho, o filho tão esperado, o filho da promessa, o filho nascido na velhice. Deus falou, eu quero seu filho, me entrega o seu filho, sacrifica o seu filho, se coloca no lugar de Abraão. Abraão, ele calculou o custo e mediante fé não teve dúvida, por obediência entregou seu filho. E o que a gente lê em Hebreus 11:19 é incrível, que diz assim, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Olha o que essa escritura fala. Imagine Abraão naquele tempo, Deus pede para ele o filho dele, Isaac, e ele fala, eu vou ter que dar meu filho, o filho da promessa, o que eu faço? E aí Abraão pensou assim, peraí, o Deus que eu sirvo, ele pode ressuscitar os mortos, então não tem problema, eu vou sacrificar o meu filho. Então no coração de Abraão, Isaac já havia sido entregue, mesmo vivo, Isaac já havia sido entregue. Tanto que essa escritura diz que ele levou em consideração que Deus pode ressuscitar mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Olha isso, meus irmãos. As decisões que nós tomamos como os discípulos de Jesus, elas podem, de fato, matar todas as outras coisas. Por exemplo, quando você se torna um discípulo de Jesus, você toma a decisão de se tornar um discípulo de Jesus, os seus pecados, talvez o seu relacionamento, o seu namoro, que é impuro, que não honra a Deus, um namoro totalmente errado, você deixa de lado esse relacionamento, você mata esse relacionamento para servir verdadeiramente a Deus, para amar verdadeiramente a Deus. Essa é a decisão que um discípulo deve tomar. E eu vou te falar uma coisa, vocês que estão nos escutando, que estão, como é o nome daquela palavra quando você demora a escolher? Isso, você que está procrastinando a decisão de se tornar um discípulo, na verdade você já decidiu não ser um. Porque a decisão de não se decidir é uma decisão, meu irmão. Olha só a fé de Abraão. Agora olha só Raabe. Raabe, ela foi um exemplo incrível de fé. Raabe, ela decidiu ficar do lado do povo de Deus, se opondo à cultura idólatra que ela vivia, arriscando a própria vida dela. Ela arriscou a própria vida dela porque se descobrissem que ela estava do lado do povo de Deus, ela podia ser morta. Mas ela abriu mão de toda a cultura idólatra que ela vivia. Serviu a Deus verdadeiramente. E Deus mudou o destino de Raabe de forma inacreditável, meus irmãos. Raabe, ela casou com um israelita e se tornou mãe de ninguém menos do que Boaz, que foi marido de Ruth. E bisavô do rei Davi. Olha isso, irmãos. Uma decisão incrível de Raabe. Raabe, irmãos, ela se casou com um israelita. Ela se tornou mãe de nada menos que Boaz. Isso é incrível, irmãos. E Boaz, ele foi marido de Ruth. E Boaz, ele foi bisavô de Davi. Uau, incrível. E o que falar de Paulo? Cara, Paulo, ele é um exemplo de fé para todos nós. Paulo é a inspiração de todo cristão. Paulo, ele teve uma educação privilegiada com Gamaliel. Paulo, ele era rico, ele tinha muitos bens, ele tinha tudo em suas mãos. Mas depois que Paulo conheceu Jesus, Paulo, ele calculou o custo de se tornar um discípulo e afirmou o seguinte, Filipenses 3. Olha isso, Filipenses 3, do 7 ao 9. Depois que Paulo conheceu Jesus, ele calculou o custo, e olha só o que Paulo disse. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Todos esses irmãos citados em Hebreus, e Paulo, eles calcularam o custo de se tornar um discípulo. E nós, será que nós calculamos? Eu peço para que você olhe agora para a sua fé, olhe para a sua vida. Olha para você, o que tem te custado ser um discípulo de Jesus? O que tem te custado ser um discípulo de Jesus? Olha com sinceridade para a sua vida. Tem te custado alguma coisa ser um discípulo de Jesus? Tem te custado?
custado algo, sabe, se não custar de você tribulação, se não custar de você tempo, preocupação, cuidado, dor, leituras, orações, autonegação, conflitos e trabalhos, se não te custar nada disso, essa fé que você diz ter não te vale nada, porque a fé que nada te custa também nada te vale. Nada te vale. O que custa? O que tem custado para você ser um discípulo de Jesus? Você tem se negado, meu irmão? Você tem de fato negado as suas vontades? Será que nós temos negado as nossas vontades? Será que temos negado? Seja sincero com você. Seja sincero. Você tem negado suas vontades? Será que nós temos negado as nossas vontades? Sabe, não importa qual seja o custo para se tornar um discípulo. Se esforce para entrar pela porta estreita, meu irmão. A porta ela é estreita. O caminho também. O caminho é apertado. E a porta é estreita. Continua sendo. Poucos são os que a encontram. E eu quero fazer parte desses poucos que encontram essa porta. Eu quero. Então, meu irmão, desperte em nome de Jesus. Desperte em nome de Jesus. Desperte, se arrependa. Desperte, se converta. Desperte e confie. Desperte e ore. Desperte e se negue. Desperte, calcule o custo e se torne um discípulo de Jesus. Desperte, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos calcular o custo de se tornar um discípulo de Jesus. Quantas pessoas não começaram a construir a sua fé, pararam no meio do caminho e hoje sofrem zombaria porque pararam no meio do caminho, não calcularam, desistiram da fé. Isso sem contar os que apostataram, os que deixaram de crer verdadeiramente em Cristo. Mas essa é uma mensagem para todos nós, inclusive para você, que hoje está na tua casa, você está vendo a sua vida, e você está triste, você está magoado, porque você sabe que você está no lugar que não era para você estar, você sente falta de Jesus, você sente falta do seu propósito, do seu chamado. Meu convite para você hoje, desperte, meu irmão, desperte em nome de Jesus, há tempo ainda, desperte em nome de Jesus. Olha aí o coronavírus devastando todo mundo. Olha os ventos fortes que deram nesses últimos dias. Hoje eu fui correr, irmãos. Eu fui praticar um pouco de corrida. Quando chegou ali a 3 quilômetros adiante, começou a ventar tão forte, irmão, que eu voltei para casa correndo, com medo. Eu falei, não vou ficar na rua não, gente. Vai que, né, sei lá. Mas olha só, longe de mim lançar heresias, amém? Mas olha só como estão esses tempos hoje, sabe? Isso sim eleva o meu coração a Deus a pensar, Cristo, será que está chegando a hora? Eu quero que o Senhor me encontre preparado, eu quero que o Senhor me encontre pronto para ir contigo. Entende, irmãos? Então desperte em nome de Jesus. E por último, eu quero que você calcule as tribulações sofridas agora por um verdadeiro discípulo de Jesus e as tribulações reservadas para aqueles que não serão salvos. Vou tentar explicar melhor. Eu quero que você calcule agora, amém? As tribulações sofridas por um verdadeiro discípulo de Jesus e as tribulações eternas que estão reservadas para os ímpios. Calcule essas duas coisas. Calcule essas duas coisas. Ler, orar, se arrepender, buscar uma vida santa. Pode ser que te faça sofrer algumas dores. Pode ser que lhe custe muito ler a Bíblia, orar, se arrepender, buscar uma vida santa. Pode ser que isso te custe muito e vai te custar muito. Porém, meus irmãos, tudo isso não se compara com a ira vindoura, com a ira que está separada para os ímpios. Sabe, meus irmãos, um único minuto no inferno, ele vai ser pior do que uma vida inteira carregando a cruz de Cristo. Um único minuto no inferno, ele vai ser pior do que uma vida inteira se negando, orando, lendo a Bíblia, se dedicando a Deus, fazendo discípulos, compartilhando o Evangelho. Tudo aquilo que você como discípulo hoje acha ser dor, não se compara a um minuto de estar o estado no inferno, de estar no inferno. Então, o meu convite para você essa noite é: desperte em nome de Jesus. Aí eu vou te fazer uma pergunta para a gente finalizar. Qual que é o resultado do seu cálculo? Se você calculou se tornar um discípulo de Jesus, qual que é o resultado do seu cálculo? Amém? Pensa a respeito disso. Qual que é
resultado? Será que de fato eu pensei? Será que de fato eu vou conseguir? Outra coisa, se você quer se tornar um discípulo de Jesus, se você quer conhecer verdadeiramente a Cristo, se isso queima no seu coração, entre em contato conosco. Manda uma mensagem pra gente através das redes sociais. E por fim, eu quero dizer para vocês que eu amo a Cristo, amém? Eu amo a minha igreja, eu amo os meus irmãos na fé. E é gratificante, é muito gratificante quando você vê o reino de Deus sendo construído através de uma vida dedicada a Deus, sabe? Eu sei que não é mérito meu, eu sei que não é mérito nosso, mas ainda não sendo mérito nosso, a gente sente uma alegria profunda no nosso coração quando a gente vê o reino de Deus se expandindo, o reino de Deus crescendo. Ainda sendo um de cada vez é prazeroso. E esse é o meu convite para você. Calcule o custo, amém? Se você quer se tornar um discípulo de Jesus, entre em contato conosco, tá bom? Por fim é isso então, amém? Esse foi o estudo de hoje, eu espero que ele tenha feito você coçar um pouco a cabeça e pensar um pouco a respeito da forma que você tem vivido, e que ele tenha instruído você de forma correta e que ele tenha tirado de você vontade de se tornar um discípulo verdadeiro, tá bom? É isso, Deus te abençoe, tá bom? Outra coisa, pra gente finalizar mesmo, né? Tem os recados da semana. Os recados da semana. O pessoal tá aqui assim, não, eu não. Mas quem será que eu vou chamar para dar os recados da semana? Vem aí, Biel, chega cá, Biel. O Biel vai passar os recados da semana, amém, para você. Graças a Deus, irmão. Amém, irmãos. Boa noite. Estou feliz de estar com vocês nessa noite. Quero dar para vocês que os recados da semana, quais são os recados? Na quinta nós temos o GP, que é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, né? Não? Pelo Face. Pelo Facebook, irmãos, 8 horas, então não perca. No sábado tem sala de oração também, às 7h30, pelo Instagram e pelo Facebook. E no domingo nós temos o culto coletivo aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Amém? Amém? É isso aí, meus irmãos. Nos sigam nas redes sociais, vai aparecer aqui. Amém? E nós amamos vocês e até a próxima. Um coraçãozinho.